Você falava na segunda-feira, Mauro, que era importante o Flamengo voltar vivo, né, na disputa pelo título. Voltou, não voltou com empate, não voltou com a vitória, que seria extraordinário, mas volta absolutamente vivo na disputa pelo título. Boa noite. Boa noite, Paulo, companheiros de fã de esporte. Ferimentos leves. Eu acho que, pelo que foi o jogo em determinado momento, especialmente o primeiro tempo, né, poderia ter sido muito pior para o Flamengo. O Gigliotti, quando fez o gol, ele tinha tido 3 oportunidades e a bola passou por ele, né? Como não passou contra o Libertad, quando ele deu 2 carrinhos e fez 2 gols. E na terceira boa chance ele aproveitou. Eu achei a atuação até digna do Flamengo, pela maneira como o time conseguiu reagir. Fez um gol no começo, começou muito mal o Independente, muito nervoso, sem conseguir pressionar e confuso. O Flamengo aproveitou, fez um gol, depois o time argentino naturalmente se organizou. É um time que só joga pelos lados, basicamente, né? Embora o primeiro gol jogado tenha sido pela faixa central do campo, mas é um time que usa muito os lados do campo, isso aí já se sabe. Qualquer um que observe o time do Independente sabe disso, não trabalha em cima de um meio organizador, um engante, trabalha com os caras que os laterais apoiam muito, homens que trabalham abertos ali, jogando em função do centroavante. E no primeiro tempo já poderia ter tomado a virada. No primeiro tempo o empate já foi um tremendo lucro para o Flamengo. Aí na segunda etapa o gol logo no começo. E aí o Independente teve um comportamento parecido com aquele que ele apresentou contra o Libertad. Ele perdeu no Paraguai, foi jogar em casa, fez 3-1 no primeiro tempo, e no segundo tempo ele recuou e o time paraguaio, sem o seu centroavante, conseguiu encostar o Independente no seu campo e pressionou bastante. Criou situações de gol. Quase tomou o segundo gol. No final da partida, inclusive, o Libertad teve uma falta frontal que passou a rente à trave. Mais um pouco teria sido eliminado. Eu estranhei o comportamento do time naquela oportunidade e hoje novamente. Porque é um time que descansou 8 dias, o Flamengo não é uma maratona danada. Acho que isso pesa em alguns momentos, mas acho que a atuação do Flamengo foi digna justamente porque o time conseguiu reagir. Agora, tem problemas, né? Tem problemas que não se resolvem em uma semana em um jogo. Quando você está sendo muito pressionado no seu campo, como aconteceu hoje em boa parte do primeiro tempo, especialmente, o time tem que saber sair jogando, trabalhando a bola. Sai da pressão, trocando passe. Tem que ter aproximação, tem que ter conjunto, tem que ter um jogo coletivo que o Flamengo não tem. Então o Flamengo dava ligação direta. E não tem o Guerreiro, tem o Viseu. O Viseu é um jovem finalizador, goleador, mas a bola ele não tem grande intimidade, ele não tem uma boa convivência com a bola. Então ele não para uma bola, ele não prende uma bola, ele não faz uma parede, ele não cava uma falta, ele não existe no jogo. Ele não existe no jogo. Ele só existe no jogo quando a bola chega para ele tentar uma tabela, uma finalização, mas ele não consegue. Chão ali. Exato, não consegue participar. E o time, quando tem o Guerreiro, é outra história, porque o Guerreiro consegue amaciar a criança, toma uma falta, prende, espera a chegada dos homens que vêm de trás, e aí o jogo flui um pouquinho. Então era uma parede, batia e voltava, batia e voltava. E isso não vai se resolver de uma hora para outra, o Flamengo não tem um conjunto afinado para isso. Mas achei que foi uma atuação digna, o Vinícius Júnior de novo entrou bem. Muita gente quer que ele entre antes e tudo mais. Talvez até o Rueda está lançando cada vez mais cedo, um pouquinho, né? Hoje entrou aos 27 de Exato. segundo tempo. Ele estava entrando com 30 e poucos e tal. Está entrando agora um pouco mais cedo. Talvez até ele venha observando o garoto querendo antecipar esse lançamento. Tem só 17 anos. Né? O Barco tem 18 e tem 17, é mais novo ainda. Mas achei que foi uma atuação digna para um time que jogou 2 vezes viajando 13 mil quilômetros, né? Foi do Rio para Barranquilla, de Barranquilla para Salvador, de Salvador para o Rio, do Rio para Buenos Aires, de Buenos Aires, lá do lado ali, a Avejaneda, para jogar essa noite. Enquanto a equipe argentina ficou, desde a terça-feira passada, em casa, treinando, descansando, esperando o Flamengo. Então, eu achei uma atuação bem digna, perdeu por um gol, é possível recuperar esse placar, se vencer por um gol tem prorrogação, mas aí o Flamengo tem uma semana para se recuperar. Tem gente que fala, mas eles vão jogar no fim de semana, vão jogar contra o Arsenal do Sarandi, é o último colocado do Campeonato Argentino, o campo fica do lado ali, vizinho também, pertinho de Avejaneda, ou seja, vai botar o time reserva, eles vão chegar no Rio de Janeiro inteiros. O time titular não vai se desgastar, não se iludam. E o adversário é uma carne assada, vão ganhar com o time reserva provavelmente, não estão nem um pouco preocupados com esse jogo. O jogo para o Independente semana que vem, mas as duas equipes estarão, acredito, em condições físicas mais próximas. E aí pode ser bom para o time do Flamengo. E aí não tem muita eficiência no jogo aéreo defensivo, né? Os 2 gols que tomou nesses 2 últimos jogos em casa foram de cabeça, né? O do Hever e o gol do próprio Libertad. Agora, o Arão, uma atuação também horrorosa do Arão, mais uma, né? Com 4 minutos eu tinha errado 2 passes assim absurdos. 4 minutos de jogo eu já tinha errado 2 passes. E ele erra o passe e ele olha para o lado, reclama da vida. É impressionante. É um jogador que ele se superestima dentro de campo. Ele imagina ser um jogador melhor do que ele é. É inacreditável. É um jogador que precisa ser muito bem pensado com relação ao ano que vem. Essa altura não vai se mudar mais o time, vai mexer mais, mas é realmente incrível. Titular praticamente toda a temporada, embora seja muito regular, e às vezes um tanto quanto indolente. Agora, a saída do Diego, acho que melhora, o jogo flui mais, porque o Diego é muito carregador de bola.
Ele hoje até estava jogando uma partida melhor do que outras recentes. Tava mesmo. Acertando mais passes, participando do jogo, mas ele conduz em demasia a bola. E com o Everton na esquerda, o Vinícius na direita, e sem ele, eu acho que o jogo flui mais rápido. O jogo fica mais vertical. A bola passa também, né? mais de pé em pé e acaba sendo mais vertical, mais objetivo. E aí o Flamengo conseguiu criar algumas situações. Parece que o Diego não gostou muito quando saiu. Mas, sinceramente, o Diego não tem condição nenhuma hoje de não gostar de nada. Ele não tem jogado bem há muito tempo. Hoje foi uma partida bem aceitável. Como se saísse o Everton Ribeiro, não poderia dizer nada, porque é outro que deve muito. E essa é uma das questões que atrapalha o time do Flamengo, que tem valores individuais, no geral, até melhores do que o do Independente. Mas esses jogadores não rendem, não conseguem apresentar, né? E o Barco, o garoto, merece uma atenção especial. A impressão que eu tive é que o Ariel Holan, o técnico do Independente, conhecia bem a fragilidade do Trauco. O jogo foi feito ali. Inclusive, o primeiro gol, a jogada é por dentro, é pela faixa central do campo, mas o Messa, quando faz o passe, ele domina e toca a bola para o meio e é o Trauco que está com ele. E o Trauco não consegue sequer cercá-lo, sequer tentar desarmá-lo, atrapalhar. Então, ele faz assistência. E no segundo gol, aí a jogada já é pelo outro lado, aí é em cima do Arão e do Pará, né? O Arão sai vendido no lance, o Barco com facilidade consegue fazer o cruzamento e sai o gol. Eu tive a impressão que o Flamengo parece que não conhecia tão bem esse jogador, que deveria ter sido, digamos assim, vigiado mais de perto, mas o Independente sabia muito bem que o Trauco era um mapa da mina, né? Que é um jogador que ofensivamente é bom, aliás, fez o cruzamento para o gol, o passe para o gol do Hever foi dele, mas ele deixa a desejar. E os adversários aproveitam isso. Talvez jogando numa linha defensiva organizada, bem postada, tudo muito bem arrumado, ele consiga dar conta. Mas o Flamengo não tem isso também. O Flamengo não tem um time estruturado. O Flamengo chega muito na individualidade de alguns jogadores, alguns momentos, tudo tem qualidade técnica no elenco. Mas como conjunto, deixa muito a desejar. E por isso que chama atenção quando você vê uma equipe como a do Independente, que é arrumada, é bem treinada, tem uma proposta de jogo muito clara. E acaba realmente chamando a atenção. E fica claro cada vez mais como os técnicos argentinos são melhores do que os brasileiros, né? Nossa. É impressionante. Você pega, mesmo o próprio Lanús, que foi derrotado pelo Grêmio, o jogo do Lanús em Porto Alegre, primeiro tempo, a forma como o time se comportou, você vê um time organizado, não rifa a bola, sai jogando, envolve o adversário, trabela, sai na cara do gol. E você vê pouquíssimos times brasileiros tendo a capacidade de fazer isso. Vai dizer que os times argentinos têm mais qualidade técnica? Não tem. Claro que não, porque não tem mais dinheiro, trabalham com o que podem ali. Então, esses jogos escancaram cada vez mais essa questão. Em relação à postura, lado físico, a gente já exaltou aqui, mas a vibração, a pegada, o time do Flamengo mudou muito, né? Por que eu vou voltar a bater nessa tecla? Porque a torcida reclamou durante muito tempo que faltava isso ao Flamengo. Você até brincava a história do uniforme amarelo, o time de bananas e tal. O time que termina apertando o Independente nessas condições, um time que jamais perdeu uma decisão sul-americana dentro de casa. Como o Flamengo terminou o jogo de hoje, também com uma falta, não foi exatamente frontal, mas uma falta perigosa que o goleiro foi buscar na cobrança do Coelho. Não é time de banana, né? Passou longe de ser time de banana hoje. Esse comportamento na Sul-Americana não tem sido visto, né? Tanto que o único jogo que o Flamengo na Sul-Americana não foi bem foi em Chapecó. Empate com o Chapecoense, que deveria ter perdido. Mas aí ganhou bem no Rio, contra o Fluminense, especialmente no segundo jogo, foi buscar um resultado. Estava 3-1. E contra o Júnior também, virou um jogo no Maracanã, sem jogar uma grande partida. O Flamengo não vai jogar grande partida, essa é a questão. E acho até que alguns jogadores, como o Everton Ribeiro, eles vão sofrer, porque se você não tem... Esse cara precisa de um time mais harmônico, tem que ter um conjunto. As funções têm que estar mais definidas. Quem faz o quê? E o Rueda está na tentativa e erro já há algum tempo, perdendo alguns jogadores. O Berrio, por exemplo, que ele contava, que é muito cheio de altos e baixos, mas um jogador que consegue ser decisivo em alguns momentos. Foi decisivo na Copa do Brasil contra o Botafogo, por exemplo. Esse jogo, por exemplo, ele jogaria, possivelmente. Perdeu o Berrio, perdeu o goleiro, perdeu o Guerreiro. Então, ele vai tentando. E ele pegou o bonde andando. Ainda acho que para ele foi melhor pegar, caso ele continue no Flamengo ano que vem, né? A priori sim. Foi melhor pegar esse período agora do que começar no início do ano que vem. Ele já conhece tudo. Claro. O elenco, os hábitos aqui do Brasil, como funciona, a torcida, adversários, imprensa, tudo. A panelinha dos jogadores, com quem ele pode contar, com quem ele não pode contar. Então, muito mais fácil ele fazer um planejamento para o ano que vem, saber campeão ou não da Sul-Americana. Está na Libertadores. Agora, o jogo de domingo custou muito caro hoje. Se o Flamengo tivesse classificado antes, que era obrigação, levaria um time reserva até Salvador, não jogaria com o time titular, descansaria todos esses jogadores e mais alguns,
e teria uma condição hoje muito melhor para participar desse jogo contra o Independente. Acho que, embora o time tenha se superado no segundo tempo e ido para o ataque, até também pela postura do Independente, esse jogo de domingo, ter atuado com o time titular na obrigação de buscar o resultado, foi um absurdo. Foi um absurdo. Um absurdo porque essa vaga, com tanta vaga na Libertadores, o Flamengo tinha que estar classificado pelo menos a uma rodada. No mínimo uma rodada. Como fizeram Santos, Palmeiras, Grêmio e o próprio Corinthians, claro que é o campeão. E o Cruzeiro, porque ganhou a Copa do Brasil. Então o Flamengo teve que se matar no domingo, virar um jogo contra o Vitória, para conseguir garantir a vaga direta. Por quê? Por incompetência, por tropeços, por equívocos, por falta de planejamento. E isso acho que custou um pouco no jogo de hoje. Por isso que eu acho que a atuação foi bem digna, porque se o Flamengo terminasse o jogo nas cordas e o Independente em cima, seria a coisa mais normal do mundo. Sim. O time pregado e o time argentino pressionando. Mas eu não consigo entender por que eles recuam tanto. Contra o Libertad, contra o Flamengo. Então, ele está ganhando, está 2-1. Aquele negócio para poder torcer a faca no adversário. Não, recua, chama o adversário. O Gigliotti também é um jogador finalizador, então a bola não parava no ataque. E acho que